Bom dia para você, bom dia para sua família, bom dia. Nós estamos começando Palavra do Cardeal, nosso encontro. Toda semana você, sua família, encontra-se com Dom Dilo Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo. Dom Dilo, bom dia, Dom Dilo. Bom dia, bom domingo. Bom domingo, Dom Dilo. Isso. E bom dia a vocês todos também, boas férias, bom descanso para quem está descansando e bom domingo para quem está trabalhando, só que hoje não se trabalha, né? Padre trabalha. Domingo. Bem, nosso trabalho é o serviço religioso para servir aqueles que querem justamente ter hoje o seu encontro com Deus. Dom Dilo, o evangelho de hoje é João capítulo 1, versículo 29 a 34. Lembrando que nós voltamos para o tempo comum, hoje é o segundo domingo do tempo comum, voltamos para o tempo comum, né? E o evangelho lembra justamente aquele momento, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, de fato, nós iniciamos a leitura do evangelho sobre os inícios da vida pública de Jesus. E aqui a passagem de hoje fala exatamente de João Batista, que aponta para Jesus. O povo estava com João Batista, porque João Batista era o profeta conhecido, o grande profeta. E ele batizava o povo junto do Jordão, convocando todo mundo, convidando a penitência, preparai os caminhos do Senhor, e assim por diante, é o que ele anunciava. E Jesus aparece lá também e pede para ser batizado por João. E aí João, com aquele gesto de humildade, ele reconhece que Jesus, de fato, é quem estava sendo esperado. E aí aponta o povo que vê, né? João dizendo, ele é o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Importa que ele cresça, que eu diminua. É João Batista, portanto, que apresenta Jesus Salvador. Então, por que esta referência Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Voltamos ao nome de Jesus. Deus salva. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Isso. Aquele por meio do qual Deus salva. Salva o seu povo do pecado. Isso. Segundo, ele é o Cordeiro de Deus. Bem, isso já é uma alusão pascal, uma alusão à Páscoa dos judeus, onde se imolava o Cordeiro Pascal. Mas o Cordeiro Pascal era sinal do quê? Sinal da aliança entre Deus e os homens. De um novo tempo. Era por isso mesmo sinal da libertação da escravidão para passar por um novo tempo, manifestação, portanto, de uma presença extraordinária de Deus no meio do seu povo. Então João Batista diz, é ele o Cordeiro de Deus, Jesus, por meio do qual Deus salva. E Jesus é aquele que veio trazer um tempo novo, um tempo de salvação, um tempo da manifestação da glória de Deus no meio do povo. Que beleza. Dom Dilo, eu vou conversar com o senhor sobre... Nós tivemos no dia 1º de janeiro, o Dia Mundial da Paz, é o dia que o Papa lançou a sua carta, 1º de janeiro, a carta pelo 50º Dia Mundial da Paz, né? Foi o 50º Dia Mundial da Paz. Paulo VI que começou com os Dias Mundial da Paz, né? E o Papa lançou uma carta muito bonita, eu queria que o senhor comentasse. Ele começa justamente falando da paz e ele faz uma reflexão interessante. Ele fala que nós vivemos hoje num mundo dilacerado. E ele diz, o século passado nós tivemos um mundo que tinha ameaça da guerra nuclear, um mundo que sofreu 2 guerras mundiais, mas hoje nós vivemos um mundo onde nós temos uma guerra mundial em pedaços, né? Então, o título desta mensagem... A não violência, estilo de uma política para a paz. Isso. Então, a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz deste ano, que foi dia 1º de janeiro, a mensagem continua valendo, porém, né? Isso. Mesmo se nós estamos já no dia 15, nós só hoje estamos refletindo, portanto, sobre essa mensagem, mas ela é muito importante. Uma mensagem que faz alusão à política para a paz. Isso. E fala da violência e não violência. Uma política que promove a violência não promove a paz. Então, uma política que cria as necessidades ou as condições da violência não vai poder construir a paz. Isso é uma questão muito importante, porque, em geral, se tenta resolver os conflitos na base da força.
base do canhão, da bomba, né, do bombardeio, assim por diante, né? E aí morre tanta gente, tanta ferida, tanta gente machucada, tanta destruição. Isso não cria paz. E o Papa aponta um outro caminho, a não violência. Isso. A não violência como estilo, como cultura para a paz. Então, a não violência significa exatamente a renúncia aos meios violentos para impor a paz. Então, porque o mundo vive aquela história do civis pacem para bellum, se você quiser a paz, você se arme cada vez mais, né? Mais ou menos o mundo é assim, para a paz ser mantida, você tem que se armar. E o Papa propõe uma outra coisa, o desarmamento, não só desarmamento, desarmar-se para viver a não violência. Mais do que tudo, se desarmar. Para desarmar a mão, precisa desarmar o coração. Isso na carta fica bem claro aqui. Então, é toda uma questão de cultura da paz. Porque hoje nós vivemos muitas tensões. E com muita facilidade, as tensões, se não são bem trabalhadas, e se não há uma cultura fortemente pacífica e pacifista, diria até, voltada para a não violência, então as tensões estouram em violência, em mortes, em massacres, em ódios e assim por diante. E, como já disse, isso não edifica a paz. E o Papa, na sua mensagem, está convidando a todos a uma cultura da paz, a promover exatamente esse desarmamento dos espíritos. Então, e ele propõe justamente onde que se faz isso, que o senhor estava falando antes. Ele diz o seguinte, que no tempo de Jesus não era menos violento do que hoje, existia violência também, mas Jesus propõe essa cultura e ensina que o campo de batalha entre a paz e a violência é o coração. É ali que deve acontecer essa... o lugar das decisões, né? Porque nossas decisões é que promovem a paz ou promovem a guerra, né? E se nós tendemos a promover a violência, a guerra, mais do que a paz, então nosso coração precisa ser reconciliado, precisa ser pacificado. Então isso o Papa vai dizer na mensagem, implica naturalmente não só ações dos governantes, eles devem fazer a sua parte, mas implica a ação dos cidadãos. Então uma cultura da paz se edifica na educação. A educação também para gerar, para governar pequenos conflitos. Não só conflitos que vão parar no tribunal, conflitos que vão parar, afinal, nas brigas entre os países. Não, os pequenos conflitos que acontecem em casa, na família, no convívio das pessoas, às vezes uma palavra, às vezes um gesto, um olhar que pode ser ofensivo, ou então uma atitude que é de imediatamente partir para a violência, isso a gente tem que governar. Em outras palavras, educar para a paz, educar para a não violência, para não fazer uso de meios violentos. Isso significa educar para o respeito, educar para o reconhecimento do valor de cada pessoa, que a gente não pode, a qualquer pretexto, começar a usar violência contra a pessoa, né? Então, começa de novo por aí nessas coisas mais elementares, que devem, portanto, iniciar na casa, na família, na educação, na escola, no convívio social, no ambiente de trabalho, de lazer e assim por diante. Em 1979, Madre Teresa, quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz, falou isso que o senhor falou aí, justamente dessa cultura da não violência começar em casa, justamente. Se em casa a gente não precisa de bomba para fazer o outro se calar, então... eu acho, por exemplo, uma questão que não parece boa, né? Que, por exemplo, no futebol, precisa separar as torcidas de maneira muito séria, muito severa, para não haver briga. Bem, é uma pena, né, que se tenha chegado a esse ponto, que esporte se torne motivo de violência, né? Ora, esporte é esporte, com torcidas diferentes e tudo mais, mas não deveria ser lugar de ofensa. Quantas vezes isso acontece, né, que o esporte se torna lugar de ofensa, onde uma vitória contra outro pode ser motivo de
de buscar uma vingança ou de extravasar violência contra o outro. Ora, tudo isso não precisa acontecer, mas tantas outras formas de violência que acontecem no pequeno dia a dia, onde se pode educar para a paz ou educar para a violência. Infelizmente, se não se cuida, as crianças podem ser educadas para a violência. Gente, é muito interessante ler a carta do Papa, muito interessante mesmo. Pode procurar no site do Vaticano, né? E na arquidiocese também, CNBB. Mas essa mensagem foi muito espalhada bonito, já, mas pode entrar no Google, né? Hoje no tudo Google, se consulta mensagem, no Google. Papa Francisco, mensagem paz. Já vai achar. 2017. 2017 já vai achar. Donde ele dá a benção para a gente, Donde? Pois é, que seja um ano de paz. Apesar de tanto conflito, tanta tensão, mas ainda nós devemos trabalhar pela paz. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.